Isaías 42, versículo 16. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, farei com que andem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz diante deles, e aplanarei os caminhos ásperos. Essas coisas lhes farei, e nunca os abandonarei. Retrocederão e ficarão cobertos de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e que dizem as imagens de função: vocês são nossos deuses. Escutem, surdos, e vocês cegos, olhem para que possam ver. Quem é tão cego como meu servo? Ou tão surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é tão cego como o meu amigo? E tão cego como o servo do Senhor? Você vê muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Essa palavra, ela vem falar algo muito sério, porque está falando quem é tão cego como o servo de Deus, ou como o amigo de Deus. Às vezes a gente vê a palavra, às vezes a gente escuta muito, só que nem tá falando aqui, você vê muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Às vezes a gente pode estar ouvindo muita pregação, ouvindo muita palavra, mas a gente não observa as coisas que a gente está ouvindo. A gente não coloca em prática, talvez não, aquilo não muda a nossa vida. Não é só questão da gente querer botar em prática, porque muitas das vezes a gente quer. Se tem uma passagem que fala pra gente não ficar ansioso, a gente quer não ficar ansioso. Só que muitas das vezes a gente fica ansioso mesmo assim. E nós precisamos realmente deixar Deus nos conduzir, porque aqui, mas antes fala que é Ele que nos guia. Às vezes a gente ainda está cego para muitas coisas. Talvez a gente tenha alguma área da nossa vida que nós ainda não deixamos a palavra de Deus penetrar. A gente precisa que a palavra de Deus ela entre e ela mude a situação, ela mude o nosso coração, que ela mude o nosso caminhar, os nossos hábitos, a nossa vida diária. Só que a gente, por nós mesmos, nós não conseguimos. A gente precisa confiar em Deus, porque é Ele quem nos guia. É Ele quem realmente conhece os caminhos, Ele sabe por onde a gente precisa andar. Às vezes a gente precisa andar por um tempo de ser moldado, um tempo talvez de alguma dificuldade, um tempo talvez de uma espera. Mas Deus não tem ninguém que pode guiar a gente melhor do que Deus. A gente precisa realmente aprender a confiar que Deus ele é suficiente, que Ele sabe o que a gente precisa e que Ele não nos abandona. Mesmo que nós não estejamos, não sejamos capazes de reconhecer a voz dele, reconhecer as mãos dele nos guiando, nós precisamos realmente deixar Deus nos conduzir pela sua palavra, nos moldando a cada dia mais, para que nós possamos viver esse caminho aplainado, para que Jesus possa transformar as nossas trevas, os pecados, as nossas dificuldades em luz. Que nós possamos também não ficar uma luz escondida debaixo da cama, mas uma luz que fica num lugar onde ela pode ser vista, onde ela pode iluminar outras pessoas. Que Jesus te abençoe.